Olá! Hoje eu vou falar com você sobre as aflições que a gente passa aqui nesse mundo, sobre as lutas, sobre as provas, sobre as dores, os problemas. Eu vou falar para você sobre como devemos encarar tudo isso de uma perspectiva direto da palavra de Deus. Eu vou falar para você o que a palavra de Deus diz a respeito dessas tribulações, dessas provas, dessas lutas, desses momentos difíceis que a gente passa. E pela perspectiva da palavra de Deus, você vai entender por que é preciso que nós passamos, que nós tenhamos que passar por certas coisas e o que isso vai nos acarretar, o que isso vai trazer de bom para nós, principalmente em relação àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer enxergar em nós, aquilo que Ele quer que nós façamos em relação a Ele. Eu vou ler aqui um texto que está escrito no livro de João 16:33. Esse versículo por si só, que são as palavras de Jesus, já para mim já seria a resposta. Para mim eu já tenho como resposta de tudo. Quando eu estou passando por algum problema, eu sempre lembro daquilo que Jesus falou. Eu vou ler aqui para você. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando nesse contexto com os seus discípulos. Ele está falando a respeito explicando tudo para os seus discípulos, falando que Ele é o caminho, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor. Ele está dando orientações aos seus discípulos para confiar nele. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Ele fala, crede em mim, eu sou o seu Senhor. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Ele está orientando os seus discípulos a como viver, ao que fazer, a confiar nele. Eu sou Jesus, eu vou cuidar de tudo. Basicamente ele está falando isso. E nesse versículo do capítulo 16, ele fala, eu tenho dito todas estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então ele está falando que é para ter paz nele. Entendeu? A nossa paz está em Jesus. Ele segue, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele não promete um mar de rosas. Se você passa a acreditar em Cristo, passa a crer em Cristo e naquilo que Ele fez por você, as coisas ruins vão acontecer. O próprio Jesus falou. Mas, ele fala, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você crê em Jesus, você tem paz nele. E fique tranquilo, tenha bom ânimo apesar das lutas, porque ele venceu, porque ele prometeu na sua palavra que aquele que crer nele será salvo. Portanto, para mim, eu já acabaria a mensagem aqui, nesse versículo. Quando eu estou passando por alguma provação, eu lembro das palavras de Jesus. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu sempre falo, Jesus venceu, eu estou em Cristo, eu estou salva, Jesus venceu, eu estou em Cristo, eu estou salva, isso já basta. Mas eu resolvi separar alguns versículos aqui, para que aumente a sua fé, edifique a sua fé mais e mais, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, como eu disse já em outros vídeos, são palavras vindas direto da boca e do coração de Deus, a nós revelada. Então, se está na palavra de Deus, ele sempre quer que a gente procure ler e lembrar de tudo aquilo que ele falou. Então, eu vou ler aqui para você, Salmo 11, versículo 5, o salmista diz assim, o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, o Senhor odeia. O salmista está falando, o Senhor prova o justo. Então, às vezes, certos problemas, certas provações, tribulações que você esteja passando, é uma provação de Deus. É algo que Ele quer provar a sua fé, o seu coração. Então, fique tranquilo, não encare isso como uma injustiça, como um castigo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Logicamente, Deus cuida de cada um de nós de forma individual. Mas, se você está identificando que isso pode ser uma provação para testar sua fé, para testar o seu coração, confie no Senhor, porque a palavra dele fala, o Senhor prova o justo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4,
ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aqui Tiago está expressando que devemos estar alegre. Então, se você está passando por alguma provação, se alegre. Como que eu vou me alegrar? E você pensa, a palavra de Deus manda, mas a palavra de Deus mesmo diz que ela é loucura para os que estão, os que são ímpios, os que não creem, mas para nós que cremos, ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus revelado. Então você que sabe que as palavras de Jesus vão em contramão do que o mundo fala. Então, se a palavra de Deus fala pra gente se alegrar, é que a gente tem que se alegrar, porque nós não temos que basear as nossas emoções naquilo que a gente passa, naquilo que a gente vive. A gente tem que basear em quem Jesus é e no que ele fez por nós, entendeu? Por isso que Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de alegria. Sabe por quê? Porque as provações, elas produzem perseverança. Ela é uma prova de sua fé. Ela vai provar, Deus vai provando a sua fé, vai aumentando a sua fé, vai criando perseverança, você vai ficando perseverante. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Nós vamos criando maturidade, as coisas vão acontecendo, a gente vai saber. Ah, tá acontecendo, é isso, eu sei e tal. E vamos nos tornando íntegros, pessoas íntegras e retas, achadas diante de Deus assim. Então ele fala, se alegre, porque não vai faltar a vocês coisa alguma dessa forma. E lá no livro de Tiago também, no mesmo capítulo 1, só que lá na frente, no versículo 12, ele continua. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então você percebe que aqui ele está continuando falando que lá no primeiro versículo que eu li, no versículo do 2 ao 4, ele fala que a gente tem que estar alegre pelas provações, porque ela produz perseverança. E aí ele fala, ó, feliz é o homem que persevera. Então, se ela produz perseverança, a gente vai perseverando, a gente vai crendo em Deus, a gente vai continuando, independente das circunstâncias. Por quê? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado vai receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que Deus prometeu, aos que o amam, o Senhor prometeu. Então, nós devemos ficar alegres, nós devemos estar alegres e estar cientes de que as provações, elas nos moldam, nos ajudam, nos capacitam, nos tornam maduros. Em Salmo 34, 20, o salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então o salmista está afirmando, muitas são as aflições do justo. Então você vai passar por muitos problemas, muitas aflições, muitas angústias. Em qualquer área, em qualquer ramo da sua vida, em qualquer área da sua vida, você vai passar. Deus não promete para nós um mar de rosas quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador. Até mesmo porque a gente vive num mundo caído pelo pecado. E a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno. Então aqui a gente não vai conseguir nada de bom. Mas o Senhor nos livra perante a todas as aflições que a gente passa. Ele fala, ó, vai ter muitas. Então você já vê por aí, você não se engane. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então fica tranquilo, continua perseverando, que o Senhor às vezes quer provar sua fé, o seu caráter. Isso vai te dar perseverança, vai te fazer maduro, íntegro na presença do Senhor, e no final você vai conseguir receber a coroa da vida, porque o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Continua, o Senhor os livra de todas as provações. Deus abençoe.